Aleluias. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É bom estarmos aqui de novo na última ceia. Foi dia dos pais, não é? E aí a nossa congregação lá, o Goiânia, a gente teve uma programação especial e aí o pastor ficou impedido de estar aqui, mas eu sei que tiveram uma ceia do Senhor abençoada, graças a Deus. E eu tenho certeza que não vai ser diferente nessa noite, amém? Porque relembrar o maior amor do mundo é muito bom, não é, irmãos? Relembrar o maior amor do mundo é muito bom. Aleluias. Lá no Goiânia nós temos feito um estudo na terça-feira sobre os últimos tempos, não é? Sobre escatologia. E Deus tem falado muito no nosso coração, não apenas em revelação dos mistérios do Apocalipse e tudo mais, mas principalmente, irmãos, na maneira como nós precisamos agir nesses tempos que estamos vivendo, não é? São tempos difíceis que estamos passando, mas que nós, como povo de Deus, precisamos buscar no Senhor uma direção para o momento que estamos vivendo. E eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, direcionada a esse assunto, porque eu sei que assim como eu sou dirigente de congregação, o irmão Hudson também é, o presbítero Hudson também é, e a gente recebe muitas notícias, e os irmãos ficam, né, desesperados, pastor, e agora, o que vai acontecer, não é? Essa semana mesmo, eu tenho um grupo no trabalho, e irmãos, o que eu recebi de esculacho relativo ao evangelho não está escrito, irmãos, e eu sei que vocês receberam também, é muita coisa, sabe por quê? Simplesmente por causa de um escândalo, e eu posso preparar os irmãos, vai acontecer muito mais, vai piorar, irmãos, vai piorar, porque o Senhor Jesus falou que seria assim. Mas pastor, não poderia ser diferente? Ele fala que não. Ele diz assim que é mister que tudo isso aconteça. É necessário, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos preparar para esses dias. Você crê que é o tempo do princípio das dores? Você crê que nós estamos sendo preparados para a volta do Senhor Jesus? Eu creio, irmãos, eu creio. Nós temos o privilégio de sermos essa igreja do final dos tempos. Nós temos o privilégio, irmãos. Paulo gostaria de participar, Pedro gostaria de participar, tanto que o próprio Paulo ele diz, e nós que seremos arrebatados, ele fala isso lá em Tessalonicenses. Por quê? Porque ele queria participar desse tempo, e nós temos esse privilégio. Contudo, irmãos, o que nos falta muitas vezes é pedir a direção de Deus para a forma como vamos agir. É muito fácil nós sentarmos em cima de uma justiça que é nossa e vivemos dessa forma, mas irmãos, são tempos de buscar a direção de Deus, amém? Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui nessa noite? São tempos de buscarmos respostas no Senhor. Respostas, irmãos. E eu queria meditar com você nesse texto, Marcos capítulo de número 15, abra a sua Bíblia. Marcos capítulo de número 15, coloque-se de pé, eu prometo que você é muito breve, para que nós possamos ter mais tempo para a ceia do Senhor. Marcos capítulo de número 15, a partir do versículo 1, aleluias, e eu sei que seu coração vai sair com uma resposta de Deus aqui nessa noite, aleluias.
Marcos capítulo de número 15 diz assim a palavra do Senhor: e logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Irmãos, nós temos vivido o tempo do cumprimento da palavra do Senhor para esses dias. São dias de perseguição, prepare-se. São dias de ofensas, prepare-se. São dias de escândalos. Nós vamos viver isso, irmãos. Nós já estamos vivendo isso e vai piorar. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu consigo visualizar Jesus, o justo. Diz o texto, irmãos, que ele estava amarrado. E ele foi colocado na frente de Pilatos para ser julgado. O único que pisou nessa terra que era totalmente justo, ele foi colocado para ser julgado pelos homens, amarrado. E o que mais me encanta é a posição e a atitude de Jesus diante de tudo isso. Irmãos, você vai para a internet e vê crente batendo boca na internet, batendo boca pelo WhatsApp. Jesus, irmãos, ficou calado. Jesus ficou calado, irmãos. O texto diz que Pilatos chegou para ele e disse: tu dizes que és o rei dos judeus, é verdade isso? Ele fala: tu o dizes. E diz o texto mais, que aqueles que estavam ali começaram a falar calúnias acerca do nosso Senhor, daquele que era justo, que não tinha culpa alguma, e diz a palavra do Senhor que ele não abriu a sua boca. São tempos difíceis, irmãos, que estamos vivendo. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 8 em diante, diz assim: mas todas estas coisas são princípios de dores, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Olha que coisa pesada: e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É o tempo, irmãos, é o tempo que nós estamos vivendo. Isso não deveria ser surpresa para nós. Isso não deveria nos surpreender. No próprio versículo 6 do capítulo número 24, Jesus fala: olha, é necessário, é mistério, é essencial que tudo isso aconteça, para que quando acontecesse, eu e você estivéssemos preparados para esse tempo. E sabe o que está nos faltando, o que está faltando à igreja de Deus nos dias de hoje? Maturidade, irmãos. Está faltando à igreja de Deus nos dias de hoje buscar no Espírito Santo a direção para aquilo que nós precisamos fazer. E quando eu olho para Jesus, eu sei, eu fico ofendido, eu fico chateado com tudo isso que nós estamos vivendo.
Mas irmãos, nós precisamos reagir conforme Jesus nos ensinou. Nós precisamos reagir conforme Jesus nos ensinou. No texto, Jesus ele foi entregue ao julgamento humano sem motivos. E quantas vezes nós ouvimos do nosso vizinho, nós ouvimos do nosso amigo do trabalho, e olha lá, ó, crente é tudo igual, olha lá, é tudo flor de lis. Todo mundo fala isso. Já ouvi isso, irmãos. Eu sei que você ouviu isso. E a gente fica chateado, isso nos magoa. Claro que nos magoa. Mas irmãos, não adianta debater. Jesus fechou a sua boca. E olha, isso é tão importante que o próprio profeta Isaías, a resposta de Jesus foi o silêncio. O profeta Isaías, há 600 anos atrás, ele já falava sobre isso. Isaías 53, versículo 7, ele diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. A resposta de Jesus para a ofensa que o mundo lhe trouxe foi o seu silêncio. O seu silêncio. O silêncio de Jesus, ele é uma grande lição para nós. Sabe por quê? Não é a nossa fala que vence o mundo. João vai falar que o que vence o mundo é a nossa fé. Aleluias. O que vence o mundo é a nossa fé. O que nós não podemos deixar, irmãos, é que essas ofensas, tudo isso que chega a nós, venha tirar o nosso coração da paixão pelo Senhor. Aleluias. Isso não pode nos afetar, irmãos, pelo contrário, isso precisa nos fortalecer. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Aleluias. E essa é a esperança que precisa queimar no nosso coração. Aleluias. Essa é a esperança que precisa queimar no nosso coração. Irmãos, eu e você não precisamos nos justificar para o mundo. Entenda isso. Eu e você não precisamos. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para nós. 8, versículo 33 e 34, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluias, aleluias. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Enquanto eu e você guardamos o nosso silêncio, aleluias, nós temos um Senhor que intercede por nós. Aleluias. Aleluias, aleluias. Ele é quem intercede por nós, irmãos. Eu e você não temos que prestar conta para o mundo. Não temos, irmãos. Não temos. Não temos. Aleluias. Olha o que diz João em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo de 1 a 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O exemplo de Jesus precisa ser repassado a nós. Como ele fez, assim nós precisamos fazer. Entenda isso, irmãos. Entenda. Entenda que nós não estamos livres das aflições deste mundo. Não estamos. Vai piorar. Vai piorar, irmãos. Mas é necessário que tudo isso aconteça. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 19 a 25, diz assim, olha que coisa linda: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pegadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. As injúrias vão vir? Vão. As ofensas vão acontecer? Vão. Vai acabar o escândalo? Não. Mas isso não invalida a promessa de Deus com o seu povo. Pelo contrário, ela nos dá sinais de que Jesus está às portas. Então, irmão, quando você for injuriado por causa do nome de Jesus, glorifique a Ele. Olha que coisa linda. É isso que Pedro estava falando. Quando eu e você começarmos a sofrer porque somos crentes, quando eu e você começarmos a ser xingados, escarneados por causa do nome do Senhor Jesus, irmãos, é porque está chegando o tempo da justiça de Deus. Está chegando o tempo da justiça de Deus. Sabe, quando eu e você nos silenciamos, nós deixamos a justiça nas mãos daquele que é o justo juiz. Isaías 64, ele vai dizer sobre isso. Ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daqueles que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos, mas todos nós somos como um imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o seu nome, e que se desperte, que te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não adianta, irmãos, a justiça feita com as nossas mãos, ela é trapo de imundícia, mas quando nós nos colocamos diante do oleiro, Ele é oleiro, nós somos barro, Ele é o Pai, nós somos filhos, nós seguimos a Ele. Aleluia, nós seguimos a Ele. O silêncio nos leva à olaria do Senhor. O silêncio nos faz maleáveis. O silêncio nos faz entender qual é a essência da nossa fé. As ofensas vão fazer com que um povo de Deus seja dividido entre aqueles que servem a Deus verdadeiramente e aqueles que estão servindo de mentira. Os escândalos, eles vão fazer uma lavagem no meio do povo de Deus, porque Deus quer uma igreja santa, remida, lavada pelo seu sangue. É necessário. O silêncio destrói o nosso orgulho e evidencia a nossa humildade e a nossa dependência de Deus. Aleluias. Irmãos, Ele sofreu calado até a cruz e venceu. Agora é a minha vez e a sua vez. Nós vamos sofrer calados, mas existe um céu de glória preparado para nós. É isso que importa para nós. Não é uma justiça humana, não é nós ficarmos nos explicando, é vivermos uma vida com o Senhor, é estarmos na roda do oleiro, é vivermos uma vida com Ele de essência. Romanos, e aqui eu termino, Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, sabe aquele que está falando mal de nós agora? Daqui a pouco ele vai precisar das nossas orações. Daqui a pouco ele vai precisar da sua mão estendida. E aí é o momento de nós fazermos a diferença. Nós não vamos responder com palavras, nós vamos responder com o nosso testemunho. Nós vamos responder com a nossa vida no Senhor. Nós vamos responder com a nossa santidade. E aquele que é o justo juiz virá buscar aqueles que estão santos, separados, lavados e remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Não se preocupe com as ofensas. As ofensas, elas servem para tirar
a nossa visão daquilo que é essencial. O inimigo tem nos bombardeado com tantas informações, simplesmente para nos tirar o foco daquilo que é essencial, a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Não deixe ele vencer isso no seu coração. Não deixe. Não deixe. Deixe. Quer falar? Deixa falar. Não bate de frente não. Mostre com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu relacionamento com Deus, porque chegará o tempo da justiça. Esse tempo não compete a nós, mas esse tempo é para nós. Aleluias. Virão mais escândalos. Os irmãos vão lembrar dessa noite. Virão tempos mais difíceis, e nós vamos lembrar dessa noite. Mas nunca se esqueça que existe uma promessa certa, real, viva em nossos corações, de que da mesma forma como Ele subiu ao céu, Ele vai voltar para buscar-nos para um reino eterno. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, o silêncio é a nossa resposta, e a fé é aquilo que nos alimenta. Não vamos bater boca não, irmãos. Faça isso não. Jesus não abriu a sua boca, e nós também não vamos abrir, porque a nossa resposta virá mais breve do que os irmãos estão pensando. A nossa resposta virá, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, e nós só vamos participar de tudo isso, porque um dia o seu sangue foi vertido, o seu corpo foi machucado, e nessa noite nós vamos participar mais uma vez da ceia do Senhor, rememorando, aleluias, rememorando, aleluias, a maior expressão de amor que a humanidade já viu, aleluias. Ele foi mudo para o matadouro, por mim e por você, amém? Vamos participar da ceia do Senhor com muita alegria, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração.